capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. É um texto bem conhecido aí dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, prefeitos, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros, todos os oficiais das províncias, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrares e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que
carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, capitães, governadores, conselheiros do rei, e contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Graças a Deus pela leitura dessa palavra maravilhosa. Eu quero orar, vamos orar pelos irmãos que não puderam estar presentes, que me avisaram que estão com Covid ou com sintomas. Vamos orar pela vida do Murilo, que foi positivado. Vamos orar pela Germina e o Luiz. O Luiz também está com sintomas do Covid em casa. Vamos orar pela Lília e o Vitor. O Vitor também foi positivado e a Lília também está com sintomas. Vamos orar pelo Marco, que é pai do Luiz Fernando. Por causa disso, o Luiz Fernando também não pôde vir. O pai dele também testou positivo para a Covid, está em casa, está bem. Vamos orar por ele. Vamos orar pelo Cleverson, que estava internado e já recebeu alta, mas ele também está com sintomas e vai fazer o teste do Covid amanhã. Por isso ficou em casa. Vamos orar pelo Miguel, meu filho. Em casa todo mundo pegou, eu testei positivo, a Carla já saiu, já deu tempo do meu isolamento, mas o Miguel foi o último agora a manifestar, os sintomas, está lá com dor de garganta ainda, então a Carla ficou com ele e eu vim para o culto. Vamos orar pela Clarice. Clarice também está com sintomas. Todo mundo quase. Clarice está com sintomas também em casa, do Covid. Vamos orar pela vida dela para que o Senhor restaure a sua saúde. Ontem eu estava conversando com um irmão, pastor de uma igreja, ele disse: metade da minha igreja também está com sintomas de Covid em casa. Então, uma grande parte dos irmãos, e também o pastor João, não está com sintomas de Covid, mas o pastor João, sua família, provavelmente o William e alguns irmãos daqui acompanharam ele, está pregando em uma outra igreja que o pastor não pôde pregar, e o convidaram à igreja da Shirley, que é mãe ali do Rodolfo, que também testou positivo para a Covid, a Shirley. Vamos orar pela vida dela e orar pela vida do João, que está pregando hoje à noite lá com sua família, foram todos para lá. Então nós temos aqui uma longa lista de oração para os irmãos, vamos colocar diante de Deus, e os demais que de repente não vieram, não deu tempo de me avisar também,
né? Vários outros irmãos não apareceram, podem estar com sintomas também. Oremos ao Senhor, nós não vamos cancelar os cultos, se Deus permitir, vamos estar sempre aqui nos cultos, seja com 1, 2, 3 pessoas, quantos puderem vir. Senhor Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra maravilhosa que nós lemos esta noite. Obrigado pela presença do Senhor na nossa vida, na reunião da igreja essa noite, onde estamos aqui para cultuar o teu nome santo, com alegria e paz em nossos corações. Ó Deus amado, eu quero colocar a vida destes irmãos que foram mencionados esta noite, o Murilo, Senhor, a Germina, o Luiz, a Lilian, o Vitor, o Marco, o pai do Luiz Fernando, sua mãe, sua família, o Cleverson e toda a sua família. Coloco a vida do Miguel, meu filho, nas tuas mãos, da Clarice, do pastor João, que está pregando com sua família em outra comunidade. Que o Senhor fortaleça, dê graça, abençoe esses irmãos, ó Deus, que foram positivados, a Shirley, os irmãos que não puderam estar conosco aqui esta noite por causa dos sintomas da Covid, e os demais que de repente não me avisaram, mas que também estão, ó Deus, com sintomas, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, cuidar deles, ó Pai, Senhor, que nada se agrave, que eles possam estar conosco na próxima reunião da igreja, para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome. Senhor amado, fortalece a vida de cada um de nós, que possamos, ó Deus, aprender da Tua palavra esta noite, que o Senhor possa falar ao nosso coração através desta mensagem, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero trazer uma mensagem que eu creio que é muito atual para a nossa vida. Uma questão que eu penso que essa pandemia veio colocar à prova, acho que essa doença veio para provar também muita gente, e provar a igreja, a meu ver. Uma questão que eu penso que essa pandemia trouxe à prova foi o vínculo que as pessoas dizem ter com Deus. A questão sobre o vínculo com Deus é uma questão que me leva sempre a perguntar: até que ponto nós temos realmente compromisso com Deus? Até que ponto nós temos compromisso? Eu não estou aqui falando de frequência nas reuniões da igreja. Tem reuniões que tem mais pessoas, tem reuniões que tem menos pessoas. Alguns irmãos às vezes estão viajando, outros estão enfermos. Não é disso que eu estou falando de compromisso com Deus. Algumas pessoas aproveitaram a questão da pandemia, que já faz mais de 2 anos, e com isso desapareceram completamente das reuniões da igreja. Eu entendo que o compromisso com Deus leva também ao compromisso com a igreja, seja ela onde estiver se reunindo. Eu penso que uma das características da nossa geração é justamente a fragilidade dos relacionamentos interpessoais. Eu vejo claramente hoje em dia que as pessoas têm dificuldade de construir relacionamentos sólidos.
Não sei se eu estou ficando velho, mas antigamente me parece que era muito mais fácil você firmar, construir relacionamentos sólidos com as pessoas. A gente fazia aniversários de amizades, amigos de 20 anos, amigos de 30 anos. Hoje em dia, eu não sei, me parece um pouco mais difícil de acontecer isso. Tirando os mais velhos, será que os mais novos conseguem apontar amigos de 20, de 30 anos? Me parece que os relacionamentos se transformaram em relações muito frágeis. Talvez seja mais fácil hoje em dia as pessoas construírem vínculos com coisas, com locais e até mesmo com animais do que com as pessoas. Aliás, não é para menos que o mercado pet tem crescido assustadoramente no mundo, no Brasil e no mundo. É difícil você ir a uma casa que não tenha um gato, um cachorro, um passarinho. Isso não está errado, não há nenhum problema com isso. Mas me parece que assustadoramente as pessoas têm muito mais facilidade hoje em dia de se apegar a um animal do que a uma outra pessoa. E isso sim é um problema. Não é um problema eu ter um animal em casa, cuidar bem dele, gostar, tratar bem. Isso não é problema. Problema é quando eu não consigo cuidar bem e tratar de uma pessoa, mas eu consigo cuidar bem e tratar de um animal. Esse é um grande problema. Me parece que essa é a característica da nossa geração. As pessoas se desvincularam das pessoas e se vincularam a coisas, a lugares e a animais. Eu acho que as pessoas substituíram o amor que deveria dar uns aos outros e começaram a dar amor às coisas e aos animais, e esse é um problema. Então fica uma pergunta para mim sempre: até que ponto nós temos vínculos uns com os outros? E eu não posso começar pelo resultado, porque o vínculo verdadeiro entre uns e outros só pode existir se houver um vínculo verdadeiro entre o ser humano e Deus. Então, para que haja vínculos autênticos entre nós, precisamos primeiro do vínculo autêntico com Deus. Essa história que nós lemos essa noite é uma das histórias mais fantásticas que eu conheço da Bíblia. Eu me lembro dessa história desde que era juvenil, criança, dentro das reuniões da igreja, nas escolas dominical, onde eu aprendi a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, como criança. 3 jovens judeus que tinham sido levados cativos pelo rei da Babilônia, e isso por volta do século 6 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e depois destruiu o templo e levou cativos uma parte do povo, e entre eles foram esses 3 jovens. E aí então Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, vai dar expressão à vaidade, vai dar expressão a essa decadência humana, e ele constrói uma imagem de 27 metros de altura por 2,75 metros de largura. Aqui nós temos a ostentação humana. Aliás, o reino deste mundo é construído em cima de ostentações vazias e usa as suas armas para manipular o povo. Esse texto me mostra algumas armas que
estavam presentes lá naquela época para manipular o povo e que não são diferentes hoje. São armas que nós vamos chamar de armas do controle do inimigo sobre as pessoas. Eu gostaria de me deter um pouquinho nisso com vocês essa noite. Porque as armas de controle do inimigo neste texto são, primeiro, o controle pela intimidação a partir da aparência. Vejam que o rei, ele constrói uma estátua, mas não é qualquer estátua. Não é uma estátua de tamanho humano, de 1 metro, de 2 metros. Não é esse tipo de estátua. Ele constrói uma estátua de 27 metros de altura. Isso equivale a mais ou menos um prédio de 9 andares. Para aquela época, falar de uma estátua que equivale a um prédio de 9 andares era uma coisa colossal. Essa me parece ser a primeira arma utilizada pelo inimigo, porque Nabucodonosor representa o inimigo do povo de Deus. Esta me parece ser a primeira arma utilizada pelo inimigo no meio social, que é a intimidação a partir da aparência. É algo grandioso, é algo majestoso, é algo imponente, e essa imponência toda produz nas pessoas um sentimento de intimidação. Você precisa se dobrar porque ela é muito grande, é muito poderosa, tem uma aparência chocante. 27 metros de altura por 2,75 metros de largura. A aparência é uma chave mestre para intimidar as pessoas e torná-las submissas. Mas não só a aparência, vem um outro elemento importante neste texto, que mostra que o inimigo usa a arma também da sedução do poder financeiro. Vejam que o instrumento de manipulação secular é a via da aparência, mas não só da aparência. É também a via do poder financeiro, porque o texto diz que a estátua que ele fez, além de ser gigantesca, imponente, majestosa, ela também era feita de ouro. Agora você imagine uma estátua do tamanho de um prédio de 9 andares, toda construída de ouro maciço. Então, além da intimidação pela aparência, e essa intimidação pela aparência me lembra a história de Davi e Golias, porque Davi era pequeno e Golias era um gigante. Essa é sempre uma arma do inimigo que vem para intimidar pela aparência, pela imponência, mas além disso também há a intimidação pelo poderio financeiro. Nós temos poder, nós temos recursos, nós somos um reino poderoso capaz de construir uma estátua de 27 metros de altura de ouro. Nós temos caixa. Eu me lembro que às vezes quando olho para os filmes que demonstram aquelas pessoas que querem impactar, e não é só nos filmes, isso é no meio social em geral, as pessoas sempre têm alguma coisa para demonstrar o poder, seja um carro luxuosíssimo,
E eu fui para Camboriú no final de ano, e sempre que vou lá, é um desfile de carros luxuosos do último tipo. Carros de R$500 mil, de R$600 mil, carros que beiram R$1 milhão, as pessoas ficam passeando pela cidade. E eu fico imaginando, qual é a necessidade de um ser humano sentar num carro que custa R$500 mil para andar pelas ruas de uma cidade? Talvez seja demonstrar poder financeiro. E via de regra, quando a gente chega perto de alguém que tem poder financeiro, uma coisa é conversar com alguém pobre no meio social. Outra coisa é conversar com um industrial rico. As pessoas ficam intimidadas, até mesmo para falar, até mesmo para discordar de alguma coisa, até mesmo para abordar uma pessoa pelo poder financeiro. Essa é outra arma do inimigo na nossa sociedade, é a manipulação a partir da exposição financeira. Eu posso dizer e você tem que obedecer, porque afinal de contas eu tenho condições financeiras. Mas o controle do inimigo aqui não passa só por essas vias. O controle do inimigo também se dá aqui a partir das influências dos ícones da sociedade e da maioria. Porque o rei convoca e ele não convoca, o texto ele é perfeito. Ele não começa pelo povo comum, ele começa narrando a convocação do rei a partir das autoridades. Ele convoca os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades. Ele faz aquela estátua monstruosa, majestosa, riquíssima, e ele entra com outro instrumento de manipulação. Ele traz para a adoração àquela estátua, primeiramente, os poderosos, as autoridades, aqueles que são ícones na sociedade, porque esses são formadores de opiniões, porque esses, de alguma forma, são instrumentos de manipulação das massas. Ele traz os reis, ele traz os governadores, ele traz todo o povo da mídia, ele traz os ícones do esporte, ele traz os ícones da política, ele traz os ícones da economia, ele traz os ícones da educação. Ele diz, esses são os grandes, e esses vão começar adorando a estátua. É interessante porque esta é uma outra estratégia do inimigo, é conseguir a sujeição a partir dos ícones da sociedade. Mas não para aí a estratégia, porque além disso, ele também tem como estratégia um outro elemento forte de manipulação social. Ele manipula as pessoas pelas emoções. Quem nunca participou de um show onde músicas elevem o nosso coração e arranquem lágrimas de nossos olhos? Ele manipula as pessoas pelas emoções. Ele não diz simplesmente, olha, chegou o momento e agora vou tocar um sino e vocês vão adorar a estátua. Não é assim. Ele vai criar um clima primeiro para que se adore a estátua. Ele disse, hora que vocês ouvirem
as trombetas tocando. Eu me lembro de trombetas, eu me lembro de casamento. Casamento é interessante, porque o noivo entra e malemar se escolhe a música do noivo. Qual música popular? Põe essa aí mesmo. Pim, 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 pá. Alguém toca lá, canta alguma coisa, não interessa. Mas na hora que a noiva vai entrar, tem trombeta. Nós homens somos deixados de lado nesse momento. Na hora que a noiva vai entrar, há um processo de comoção. As pessoas choram a ver a noiva. Eu nunca vi ninguém chorando ao ver o noivo, a não ser a mãe do noivo. A mãe do noivo chora. Porque fala, meu filho está indo embora. Ou chora de alegria, ou chora que o filho vai embora. Mas na hora que a noiva entra, até crianças choram. Porque há toda uma musicalidade preparada, as trombetas, arrepia. Quando o noivo entra, será que vai demorar? Tem recepção depois? Estou com fome. Na hora que a noiva entra, todo mundo esquece de tudo. Arrepia a alma, a gente chora, que coisa linda. Minha esposa diz que eu sou meio insensível, eu acho todos vestidos de noiva igual, mas é uma coisa minha. Brancas e tal. Casamento não tem nada de manipulação, mas aqui há um processo manipulatório. As trombetas vão tocar, junto com pífaros, com cítara, com harpa, com saltério, com flautas duplas e toda a espécie de música. Veja aqui, não é por acaso, a Bíblia nunca é por acaso. Ele repete várias vezes a mesma coisa no texto, nós lemos, vocês viram, ele repete umas 3 vezes todos os instrumentos, para você entender que aqui está acontecendo um show, um espetáculo, um concerto. Porque um instrumento de manipulação utilizado pelo inimigo é a sedução a partir da comoção, a sedução a partir das lágrimas, das emoções. Ele cria uma ambiência toda. E como é interessante, como as pessoas são manipuladas a partir das emoções. O movimento hippie dos anos 70, 60, mostrou como se conseguia manipular os jovens ao mundo das drogas a partir do rock and roll. Quando se tocava aquelas músicas de rock, naqueles palcos com aquele monte de gente, aquela montagem toda especial, aqueles palcos gigantescos, aqueles ídolos carregados de ouro, que estavam no palco, e aquelas músicas embalavam o coração dos jovens e levavam os jovens ao consumo desenfreado de drogas. Esse é um processo manipulatório, mas existem outros processos musicais manipulatórios que levam as pessoas ao sexo ilícito, que levam as pessoas a perderem a noção do certo e do errado a partir da música. A música é um elemento maravilhoso e deve ser utilizado para adorar a Deus, mas a música tem um poder muito grande de manipulação na emoção das pessoas. E aqui ele toca toda essa instrumentalidade, ele tem toda essa comoção, ele constrói um concerto musical, ele chama a banda XYZ, que está nas últimas paradas do sucesso, que tem mais likes na internet do que grãos de areia no mar. E quando essa banda toca, isso é tudo preparado para manipular o povo, para cair em adoração à estátua. Então, primeiro a aparência, depois o dinheiro, depois a influência dos ícones, depois a música, e por fim ele tem uma última estratégia para não deixar ninguém de fora.
Por último, ele usa a estratégia do medo. E ele disse: quem não se prostrar na terra e não adorar a estátua está imediatamente perdido, porque será imediatamente jogado numa fornalha em chamas. Talvez você está perguntando: onde é que você quer chegar com essa mensagem? Você vai compreender. Porque essa mensagem é um alerta para todos nós. O inimigo usa como estratégia para convencer as pessoas. Ele usa a estratégia da intimidação da aparência, por isso não andemos por aquilo que se vê. Ele usa a estratégia do poderio financeiro, por isso o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele usa a intimidação dos ícones sociais, por isso, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele usa a manipulação das emoções, arrepiou, chorei, desceu lágrima, causou um arrepio na alma. Por isso, nosso culto é racional. E se nada disso der certo, então vem a intimidação do medo. Se não fizer, morre. E qual é o fim de toda esse aspecto manipulatório? Para que acontece tudo isso? Com um único objetivo. Para quê? O único objetivo de toda essa manipulação é um único: se dobrar diante da estátua e adorar. E aí me lembrei de quando o diabo, tentando Jesus, disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você não precisa fazer nada, só me adorar, eu te dou tudo. Então, a estratégia é levar a mim e a você a adorar qualquer outro Deus que não seja o Senhor. É interessante como é todo arquitetado um processo nesta história de Sadraque, Mesaque e Abednego e o rei Nabucodonosor. Mas nessa história nós temos aqui 3 jovens, Anania, Misael e Azarias, que foram chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Temos aqui 3 jovens que tinham um vínculo com Deus, não com os homens. Tinha um vínculo com Deus. E aqui nós podemos aprender o que é ter um vínculo com Deus, que eu acho que esse é o nosso grande desafio. O nosso desafio é ter um vínculo com Deus. Eu tenho um irmão que diz, irmão na fé, que me diz sempre: hoje em dia as pessoas não têm vínculo mais uns com os outros. E eu digo, é verdade. Poucos são os que têm vínculo uns com os outros. Mas talvez a falta de vínculo com as pessoas seja porque, em primeira instância, as pessoas não têm vínculo com Deus. Então, esta noite eu gostaria de aprender com esses jovens o que é ter vínculo com Deus diante dessa história. Primeiro, para ter vínculo com Deus, eu não posso ser seduzido pelas aparências. E é isso que eles fizeram, eles não foram seduzidos pela majestosa estátua que representava um prédio de 9 andares. E aqui eu tenho que pensar, irmãos, não importa o tamanho, não importa a estrutura. Aliás, eu vejo pessoas mais, às vezes, impactadas com a estrutura, com o tamanho das coisas, do que com o conteúdo.
Não importa o tamanho e a estrutura da estátua. Eles tinham um Deus que era muito maior. E essa noite nós precisamos aprender que não podemos ser seduzidos por aparência, porque uma das formas do inimigo tentar nos acuar, tentar nos manipular, é pela aparência das coisas. Não é porque a coisa é bonita, não é porque a coisa tem uma estrutura externa impressionante que é de Deus. Aliás, Jesus disse que a porta é larga e espaçoso. Olha o tamanho. A porta é muito larga e é espaçoso o caminho. E muitos são os que entram por ele, mas é um caminho que leva à perdição. A porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida. E poucos são os que entram por ele. Então, não é pela estrutura impressionante das coisas que devemos concluir que Deus está ali. O nosso Deus é majestoso, mas não esqueçamos que Cristo veio e não tinha aparência nem formosura, como uma raiz de uma terra seca. Não víamos nele nem aparência, nem formosura, e era ali que estava a salvação. Aliás, o que Cristo veio nos ensinar é que a verdade do Evangelho é esta, que a salvação está nas coisas mais simples e menores. É por isso que Jesus nasce em Belém, uma cidade pequenina da Judéia, que não tinha nenhuma expressividade política e cultural na época. É por isso que Jesus é criado em Nazaré, a ponto de eles dizerem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Quem é Nazaré? Nazaré é Presidente Prudente, perto da majestosa São Paulo, da grandiosa Curitiba. O que é Nazaré? Pode vir alguma coisa de Nazaré. Aliás, o Evangelho sempre nos mostra isso. É nas coisas menores e mais simples que está o grande poder e a atuação de Deus. Não se impressione com o tamanho das coisas, porque o tamanho existe para intimidar. Quem contempla a grandeza de Deus e o seu poder não se intimida com as aparências dos tamanhos terrenos. Ter vínculo com Deus é não ser seduzido pela aparência das coisas. Porque Paulo diz, nós não andamos por aquilo que se vê. Quem guia a sua vida pela aparência, por aquilo que vê, nunca consegue criar vínculo com Deus. Porque o verdadeiro vínculo com Deus é criado na base da fé, e a fé é a certeza das coisas que não se veem. Para ter vínculo com Deus, eu preciso aprender a me apegar naquilo que não se vê. Tem um monte de gente querendo viver de aparências. Nabucodonosor era cheio das aparências, era o aparecido. Por isso ele cria uma estrutura toda, de 27 metros de altura, para impactar. Alguém que chegasse diante daquele colossal arranha-céus daquela época, ficaria tremendo de ver tamanha estrutura de engenhosidade. Mas Deus não estava ali. Quem tem vínculo com Deus não anda pelas aparências, anda por aquilo que não se vê. Também esses jovens não só não foram seduzidos pela aparência, eles também não foram seduzidos por aquilo que mais seduz o coração humano, que é o poderio financeiro. Vejam vocês, eles possuíam um bom cargo no reino da Babilônia. Eles estavam como líderes no reino da Babilônia. Foram levados cativos, mas lá eles foram colocados numa posição de governo, de liderança.
Eles olharam para a estátua e viram uma estátua de 27 metros de altura por 2,75 metros de largura, totalmente de ouro. Representação de muita grana. Mas eles não eram seduzidos pelo ouro. Eles tinham vínculo com Deus. Quem tem vínculo com Deus não se vende por salário. Às vezes a gente é tentado até negociar algumas coisas da nossa fé por causa do nosso salário. Mas se eu não fazer assim, vou ser mandado embora. E hoje em dia, em plena pandemia, ser mandado embora, perder o emprego, significa ter problemas financeiros dentro da minha casa. Mas tem alguém aqui que tem vínculo com Deus, não está preocupado com o salário. Ele não está preocupado nem com o salário e nem com a própria vida, porque o vínculo com Deus é superior à própria vida. Quem tem vínculo com Deus não corre atrás do ouro. Ter vínculo com Deus é abrir mão de viver em busca de salário e ouro para viver para o Senhor. Porque afinal de contas o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Por isso, nós vivemos para Ele, não estamos em negociação. Não estamos à venda. Não é o ouro deste mundo, não é o salário deste mundo, não é o dinheiro que nos seduz. Se eles não obedecessem ao rei, eles perderiam o emprego e a posição social. Mas quem tem vínculo com Deus tem pouco interesse em poder e posição social. O ouro estava à frente deles, mostrando a riqueza do capital do império, mas eles não se movimentavam por ouro ou prata. Eles não estavam à venda. Quando a gente tem vínculo com Deus, a gente não está à venda. Eu não sei por que estou trazendo essa mensagem essa noite, mas sei que Deus está falando ao nosso coração de que talvez uma das tentações que vai tentar reger a nossa vida seja a tentação do ouro e da prata. Porque o inimigo usa a arma da aparência. Quando você não cai na arma da aparência, ele vai para a arma do ouro e da prata. Olha, a estátua é grande, cuidado, tenha medo. Você não tem medo da estátua grande. Olha, ele é de ouro. Ele vai pela via monetária. Porque na via monetária, muitas vezes, ele consegue seduzir uma grande parcela da população. Mas quem tem vínculo com Deus, não tem vínculo com dinheiro. Quem tem vínculo com Deus, utiliza o dinheiro para a obra de Deus, mas não tem vínculo com o dinheiro. Talvez se surgir uma igreja que ofereça dinheiro ao povo, já surgiu, né? As pessoas lotem os assentos. Mas o nosso vínculo não é com o dinheiro, o nosso vínculo é com o Senhor. Precisamos de gente que tem vínculo com Deus. Ter vínculo com Deus não é ser seduzido pela aparência nem pelo poderio financeiro. Mas também ter vínculo com Deus não é andar segundo os caminhos dos ícones dessa sociedade. Os ícones estavam lá se prostrando diante da estátua. Atores de TV, ícones do esporte, gente famosa, autoridade, prefeito, governador, senhores, grandes. Todo mundo estava lá. Todo mundo menos 3. A doença da nossa sociedade é assim: se todo mundo está fazendo, todo mundo tem que fazer. Mas quem disse que todo mundo tem que fazer? Mas está todo mundo fazendo. Está todo mundo menos 3. É interessante porque de um reinado inteiro, só 3 pessoas foram jogadas na fornalha de fogo ardente. Isso é 99,9% da população rejeitada por Deus. 0,01% da população
estava do lado do Senhor. Não é interessante isso? Porque no mundo social, as pessoas, via de regra, mesmo sem saber, elas são manipuladas pela maioria. Por exemplo, quando abre um barzinho, e esse barzinho começa a dar gente, o que as pessoas falam? Não, vamos lá por quê? Porque está todo mundo indo. Não interessa se a comida lá é boa ou não, mas está todo mundo indo, vamos lá também. E as pessoas ficam na fila, às vezes, 2, 3 horas para conseguir uma mesa. Mas se todo mundo está indo, então deve ser bom, porque está todo mundo indo. Se todo mundo está cantando essa música, deve ser boa, porque está todo mundo cantando, então vamos cantar também. Mas uma música tão feia, tão ridícula, mas está todo mundo cantando. Como se essa frase, está todo mundo fazendo, justificasse a gente fazer. Entre os jovens, está todo mundo tendo relação sexual. Então, se está todo mundo fazendo, a gente tem que fazer. Entre os velhos, está todo mundo indo para esse lado. Se está todo mundo indo, a gente tem que ir também. Se a gente quiser ter vínculo com Deus, irmãos, nós não podemos acompanhar todo mundo. Não podemos. Agora, é chato não acompanhar todo mundo, é verdade. Eu me lembro de uma situação que não tem nada a ver com pecado, mas particularmente, eu nunca gostei de futebol. Eu não acho errado o futebol, não acho errado quem torce para time nenhum, desde que seja com juízo, né? A torcida, desde que seja uma coisa equilibrada mentalmente. Eu não acho nada errado disso. Mas eu, particularmente, o futebol nunca me atraiu. Agora, eu tinha um problema. Porque no Brasil, futebol é mais ou menos religião. Então, quando chegava perto das pessoas, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: que time você torce? Porque fica uma briga lá, eu torço para tal, o outro torce para tal, aí uma zombaria um do outro. Aí você perguntava para mim: que time você torce? E eu tinha dificuldade de falar assim: para nenhum. Porque me colocava numa condição de ET. Meu Deus! Que miserável, como você não torce para nenhum time? Não é possível, não acredito. Não torce para nenhum time? Não, eu não. Quase que falei, perdão por estar existindo, mas eu não consigo torcer, não torço para nenhum. Mas nenhum, não. Essa coisa me incomodava. Sabe por quê? Eu tenho que torcer para algum, porque todo mundo torce. Pô, se todo mundo torce para um time, e você não torce, você fica parecendo 0,001% que não faz o que todo mundo faz. E eu não acho errado ninguém torcer para time de futebol. Torça para o seu time, fique a paz. Venha de camiseta de time se quiser no culto, não tem problema com isso. Mas se você não gosta, não gosta. Não é porque todo mundo gosta que você precisa gostar. É igual assim, nas rodas, as pessoas conversando, todo mundo odeia jiló. Mas eu gosto de jiló. Agora eu tenho dificuldade, porque cada vez que eu falo que gosto de jiló, misericórdia! Como você gosta de jiló? Mas eu gosto. Mas ninguém gosta. Então, se ninguém gosta, eu também não posso gostar. Entende como nós somos preparados para ir com a maioria? Se você olhar na Bíblia, 100% das vezes a maioria estava errada. Aqui, todos, governadores, prefeitos, deputados, senadores, gente da mídia, da televisão, gente que estava lá em cima, artistas de TV, todos eles estavam lá, influenciadores de mídia, gente, todos eles estavam lá, dizendo, é isso, adoremos a estátua, a hora que tocar, a gente se prostra. Um reino de 1 milhão de pessoas.
998 mil. Três apenas disseram: nós não. Mas não é possível. Vocês são loucos da cabeça? Todo mundo está fazendo, mas nós não. O rei ficou tão embasbacado com essa resposta, com essa situação, que ele falou assim: eu acho que eu estou dormindo, não é possível. Espera aí, está todo mundo, eu mandei, eu vou tocar de novo aqui. Que não é possível, vocês não devem ter entendido a história. Eu vou dar uma chance para vocês entenderem. Eu vou tocar outra vez, é só você prostrar e adorar. O que eles falaram para o rei? Nem perca o teu tempo. Não vamos nem te responder sobre isso. A gente está muito preocupado em dar resposta à sociedade. Aqueles que têm vínculos com Deus não têm nem que responder nada para a sociedade. Não vamos nem te dar resposta. Então, quando eu tenho vínculo com Deus, eu tenho vínculo com Deus. Agora, quando eu tenho vínculo com a maioria, eu tomo o caminho da maioria, mas quando eu tenho vínculo com Deus, eu tomo o caminho de Deus. A maioria, às vezes, da minha família pode pensar diferente. A maioria dos meus amigos pode pensar diferente. Eu não preciso ir com a maioria dos meus amigos. A maioria dos grandes da TV podem falar diferente. Aliás, nós vivemos num tempo em que ninguém pode pensar diferente. Se todo mundo é aqui para esse lado, se você pensar diferente, você é criticado imediatamente. É chamado de radical e de outras coisas mais pejorativas. Os poderosos podem pensar e manifestar sua opinião para onde forem. Mas eu e você precisamos ter a mente de Cristo. Ainda que sejamos 3 diante de 1 bilhão, ainda que sejamos 3 diante de 1 trilhão de pessoas, não importa. Isso é ter vínculo com o Senhor. Quando a gente tem vínculo com o Senhor, tem vínculo com o Senhor. Ah, mas essa é a grande estratégia do inimigo, utilizar a maioria. A maioria toda está fazendo isso nas igrejas. Nós não podemos ter vínculo com a maioria, nós temos que ter vínculo com o Senhor. Não importa o que a maioria dos pastores estão pregando, não importa o que a maioria das pessoas está falando, não importa o que a maioria das igrejas está fazendo, nós precisamos ter vínculo com o Senhor. Este é o nosso vínculo. Estou acabando. Ter vínculo com Deus também é não ser manipulado pelas emoções. O inimigo tentou mexer com as emoções. Música, show, eventos, espetáculos. Tocaram as trombetas, rufaram os tambores, música chegou, maestros se levantaram, um show, luzes para todos os lados. Mas esse apelo ao emocional não mexeu com os 3. Estava todo mundo com lenço tirando e chorando. Aliás, dizem estudiosos da Segunda Guerra Mundial que quando Adolf Hitler discursava, as pessoas choravam de emoção. E ele convenceu a Alemanha, um país inteiro, de que eles eram melhores que os outros e que eles deveriam destruir todo o resto e dominar. Esse apelo emocional não mexeu com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque a gente pode ser emocional. Sim, é verdade, somos emocionais. Mas não podemos ser guiados pelas emoções. Não é porque arrepiou que está bom. Deus falou. Não é porque o coração bateu mais forte que é de Deus. Não é porque deu vontade de chorar que é do Senhor. Muita gente é seduzida pelas aparências, outros pelo dinheiro, outros pelas pessoas influentes, mas outros são seduzidos pela emoção.
Se ele não consegue derrubar pela aparência, se ele não consegue derrubar pelo dinheiro, se ele não consegue derrubar pela influência dos grandes ícones, ele vai tentar derrubar pela emoção. Ter vínculo com Deus é ter as emoções vinculadas a Cristo. A gente não se convence por espetáculos. Aliás, quem quer convencer por espetáculo e show é o próprio diabo. Propôs isso para Jesus: lança-te daqui abaixo para que os anjos te peguem lá embaixo e você não caia. Vai ser um grande espetáculo, aí você vai convencer todo mundo que você é filho de Deus. Nós não somos convencidos por espetáculos, nós somos convencidos pelo poder do Espírito que atua em nós. É o Espírito Santo que nos convence. Não são as emoções que constroem a nossa fé, são as nossas convicções da palavra. E por último, ter vínculo com Deus é enfrentar os próprios medos, inclusive o medo da morte. O rei pensou assim: se eles não cedem pela aparência da estátua gigantesca, se eles não cedem pelo brilho do ouro dessa estátua, se eles não cedem pelos ícones que estão lá na frente dizendo que é para fazer assim, se eles não cedem ao espetáculo da música, então eles vão ceder pela espada. Eu vou botar medo neles. Quem não se dobrar vai para o fogo e vai queimar, e vai morrer mesmo. O inimigo, irmãos, usa essas estratégias para nós. Primeiro, aparência. Se a gente não cai, vem o dinheiro. Se a gente não cai, vem a influência da fama. Se a gente não cai, vem o espetáculo e as emoções. Se a gente não cai, vem a espada. Agora você vai na marra. Quem não se dobrar vai ser queimado vivo. Queimado vivo. Parece que eu ouço Satanás dizendo a Deus: pele por pele, tudo dará ao homem pela sua vida. Foi assim que ele tentou destruir Jó. Pele por pele. Se tocar na pele, o homem vai ceder. Então vai ser queimado. Mas aqueles 3 jovens não temiam nada, nem a morte, porque eles tinham vínculo com Deus. A igreja dos últimos tempos é a igreja que vai passar pela espada do fogo. Só vai ficar de pé quem tem vínculo com Deus. Eles responderam, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram a Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. E Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que mesmo assim a gente não te serve. A gente morre, mas a gente não serve você. Não vamos servir aos teus deuses. Não vamos adorar essa estátua de ouro que você levantou. Interessante, eles nem precisavam dar resposta ao rei. Você não tem nem que dar resposta para a sociedade perversa. A tua resposta é a obediência a Deus. Não tem que discutir com a sociedade. Não tem que ficar lá no Facebook discutindo com um com o outro. Besteira. A tua resposta é a vida de santidade diante de Deus. Você não tem que dar satisfação para o mundo. O nosso Deus a quem nós servimos, ó a consciência, Ele pode nos livrar. Não existe nenhum Deus que possa livrar um ser humano de uma fornalha acesa com fogo. Mas o nosso Deus pode. Quando a gente tem vínculo com Deus, a gente conhece a Deus. Eu conheço Deus. Você conhece Deus. Você sabe que Deus pode. E Ele vai livrar. Agora, se não for um plano dele livrar, mesmo assim a gente não se dobra. Quem tem vínculo com Deus, ainda que a vida esteja em jogo, ainda que morra, não abandona o Senhor. Foi isso que Jó disse: saí nu, volto nu.
Ainda que ele me mate, nele esperarei. Nós temos aqui 3 alternativas interessantes. Terminando. Às vezes, Deus nos livra da fornalha. A fornalha é o problema, é a luta, é o perigo e até a morte. Às vezes, Deus nos livra de entrar na fornalha. Paulo foi livre, às vezes, de ser preso. Iam pegar Paulo, eles fugiam. Deus livrava. Jesus, eles iam pegar Jesus para matá-lo, ele desaparecia dentre eles, miraculosamente. Às vezes Deus nos livra da fornalha. Essa é a primeira situação. Às vezes Deus nos livra na fornalha. Você passa a luta, o problema, a dor, mas ali Deus te dá o livramento. Às vezes Ele te livra de entrar no problema, às vezes Deus te livra em meio ao problema, e às vezes Deus é glorificado na nossa morte pela fornalha. 3 circunstâncias que podem acontecer. Os jovens sabiam disso, ele pode. Ele vai, mas mesmo que Ele não nos livre, nós vamos continuar servindo a Ele. Tem gente que só tem vínculo com Deus se Deus livrar da fornalha. Deus, não me deixa ir nesse problema. Se o Senhor é Deus, o Senhor não vai me deixar. Tem gente que só tem vínculo com Deus se Deus ainda livrar ele no começo, começou a queimar. Deus, me livra aqui agora. Mas tem gente que tem vínculo com Deus, ainda que ele torre na fornalha. Esse é o caso desses jovens. Nós precisamos ter vínculo com Deus. O nosso Deus pode nos livrar de qualquer coisa. O nosso Deus muitas vezes vai nos livrar em meio a muitas coisas. Mas o nosso Deus pode também, assim como Estevão foi apedrejado até a morte no começo do seu ministério. Eu posso não entender por que um homem cheio do Espírito Santo, com um potencial tão grande, vai morrer logo no início do seu ministério, apedrejado diante de todos. Deus não livrou Estevão de ser morto pelas pedradas que o próprio apóstolo Paulo estava lá para assinar embaixo. Você é crente só para ser livre da fornalha? Ou você também é crente para ser livre em meio à fornalha? Ou você é crente para até mesmo morrer na fornalha, confiando no Senhor teu Deus? Porque ainda que Ele me mate, nele esperarei. Às vezes a gente ora para Deus curar uma pessoa. Às vezes a gente ora para Deus proteger. Senhor, nos protege essa pessoa, que ela nem pegue, que dê negativo o exame. Mas aí começa a fornalha, porque o exame dá positivo. E aí a gente ora com toda a fé, confiando que Deus pode curar a pessoa em meio à fornalha. Mas às vezes a gente fica muito chateado e magoado com Deus quando a pessoa morre em meio àquela fornalha. Eu orei pelo meu pai para que ele pudesse ser preservado. Mas eu também orei pelo meu pai quando eu vi no hospital sofrendo 3 meses em meio à fornalha. E eu cria piamente que Deus poderia levantá-lo a qualquer segundo, assim como eu orei pelo meu tio e cria piamente que ele poderia ser levantado daquela cama a qualquer segundo.
como eu já vi pessoas serem curadas instantaneamente. Mas eu também orei, agradecendo a Deus no velório do meu pai, sabendo que às vezes Deus é glorificado na nossa morte. Precisamos ter vínculo com Deus. Neste caso desses 3 jovens, Deus os livrou na fornalha. O rei mandou aquecer 7 vezes mais, e os fortões do rei, que foram aparamentados, jogaram aqueles homens, morreram queimados. Mas os 3 passeavam na fornalha, e quando o rei olhou, eles não estavam presos, mas não havia só 3, havia 4. E o rei disse: e o semblante do 4º homem é como dos filhos dos deuses. O que você entende disso? Jesus estava lá, andando em meio à fornalha. Deus pode te livrar da fornalha e Jesus estará com você. Deus pode te livrar em meio à fornalha, Jesus estará com você. E Deus pode te levar pela fornalha e Jesus estará com você. Então, ter vínculo com Deus é não ser seduzido pelas aparências. Ter vínculo com Deus é não ser seduzido pelo poderio financeiro. Ter vínculo com Deus é não ser seduzido pelos grandes deste mundo. Ter vínculo com Deus é não ser manipulado pelas emoções. Ter vínculo com Deus é não ceder ao medo. Vamos ficar em pé para orar.